Olá amigo, bem-vindo ao Washington Fora de Horas, o programa diário aqui da Voz da América, de segunda a sexta-feira, com a atualidade informativa de todo o mundo. Eu sou o Mâncio Miguel e estarei consigo nos próximos 30 minutos, destacando, entre outras notícias, que em Angola a polícia assassinos de esposa de dirigente do MPLA. Em Cabo Verde, o deputado confirma ter ajudado a fuga de um acusado de homicídio. E em Moçambique, o governo coloca mulheres como guardas da cadeia de Ilhavela, a cadeia que está no centro de um escândalo, com o Centro de Integridade Pública a afirmar que havia ali situações em que agentes prisionais colocavam as mulheres na prostituição forçada, e depois surgiu uma comissão de inquérito que veio com resultados a indicarem que sim, há naquela cadeia indícios de abuso sexual de mulheres ali detidas. Washington, fora de horas, começa com uma notícia aqui dos Estados Unidos. A apresentadora de TV do serviço persa da Voz da América afirma que o Irão tem um plano de sequestro para impedir o seu ativismo nas redes sociais. A apresentadora do serviço persa da Voz da América e crítica declarada do governo iraniano, que disse ser alvo de um esquema iraniano exposto pelos Estados Unidos para sequestrá-la, partilhou novos detalhes, incluindo os supostos objetivos de eliminá-la, assim como destruir as suas contas na mídia social. Numa mensagem de vídeo gravada na terça-feira, a jornalista iraniana-americana Masih Alinejad disse que agentes do FBI disseram-lhe que os governantes islâmicos do Irão, e cito, não só queriam ter certeza de que eu não existia mais fisicamente, eles também queriam destruir o meu Instagram. Fim de citação. Na terça-feira, o Departamento de Justiça aqui dos Estados Unidos disse que um tribunal federal de Nova York revelou uma acusação de envolvimento numa alegada tentativa de rapto de uma jornalista de Brooklyn e ativista de direitos humanos. Ali Nejad, que mora no bairro de Brooklyn, em Nova York, confirmou mais tarde nas suas contas nas redes sociais que ela era a pessoa avisada. Na sua mensagem de vídeo, numa outra mensagem de vídeo, esta apresentadora do programa Tablet da VOA disse que o FBI a impediu de deixar os Estados Unidos para sua própria segurança. O Departamento de Justiça, que supervisiona o FBI, não teve resposta imediata à afirmação de Ali Nejad sobre as suas conversas recentes com os seus agentes. Numa outra mensagem de vídeo postada no Twitter na terça-feira na sua casa em Brooklyn, Ali Nejad disse que a polícia foi posicionada ao redor da casa nas últimas 2 semanas como outra precaução de segurança. Um carro da polícia podia ser visto através da sua janela estacionado em frente ao prédio onde mora, e ela afirmou: fico imbuída de uma sensação de segurança quando vejo a polícia me proteger. E ela acrescentou: isso não teria acontecido na minha terra natal. Alina Jad trabalhou como jornalista no Irão nos anos 2000, escrevendo artigos expondo a má gestão do governo e a corrupção, até que as autoridades revogaram o seu cartão de imprensa e ameaçaram de prisão. Ela fugiu de seu país em 2009, inicialmente para a Grã-Bretanha, antes de se estabelecer em Nova York, isto em 2014. Este é o Washington Fora de Horas da Voz da América, de quarta-feira, 14 de julho de 2021. É festa na França, mas isso falaremos adiante. Antes de passarmos para as notícias de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, uma breve nota que nos chega da África do Sul, o portal News 24, a afirmar que partidos da oposição terão criticado hoje o presidente Cyril Ramaphosa em relação ao racional por detrás do envio de soldados para controlar a situação de violência em KwaZulu-Natal e Gauteng, colocar aquelas regiões sob controle, as regiões que registram uma situação de manifestações e também vandalismo a estabelecimentos comerciais por alegados apoiantes do antigo presidente Jacob Zuma, que foi detido por desacato às autoridades. Na quarta-feira, diz a notícia do News 24, líderes de principais partidos políticos tiveram um encontro virtual com Ramaphosa para discutir a situação
naquelas duas regiões do país, KwaZulu-Natal e Gauteng, onde fica Joanesburgo, e KwaZulu, onde fica Durban, e afirma-se que Ramaphosa foi criticado por apenas ter colocado 2.500 soldados para apoiar a polícia, enquanto que na situação de lockdown que foi imposto para as restrições da Covid, ele colocou 70.000 soldados. Uma fonte próxima desta publicação diz que a ideia de um estado de emergência foi afastada e foi considerada não ideal por outros líderes partidários de partidos políticos da África do Sul. Todos os partidos políticos participaram, exceto o Economic Freedom Party, o partido de Julius Malema, que não fez parte do encontro e não há indicações por que razão o partido de Julius Malema não participou deste encontro com o presidente Cyril Ramaphosa para discutir a situação em KwaZulu-Natal e Gauteng, onde milhares de pessoas estão a vandalizar estabelecimentos comerciais, em particular, tirando de lá produtos, exigem a libertação de Jacob Zuma, ex-presidente sul-africano, detido na sequência de não ter cumprido com uma ordem para comparecer às autoridades judiciais do seu país. Washington, fora de horas, agora vamos às notícias dos Palopes. Começamos em Moçambique, que temos a indicação de que o governo deste país decidiu colocar apenas guardas do sexo feminino no estabelecimento penitenciário especial para mulheres de Maputo, conhecido como cadeia feminina de Njavela, depois de denúncias de exploração sexual das reclusas por parte de guardas prisionais e de outras pessoas não identificadas. A decisão do Ministério da Justiça que refutou, no entanto, a existência de uma rede de exploração sexual, como revelou uma investigação do Centro de Integridade Pública. Uma fonte daquele ministério, citada pelo jornal Notícias, confirmou que foi destacada uma força composta exclusivamente por mulheres para garantir a segurança das reclusas na cadeia, que vão atuar na zona reservada aos pavilhões, onde estão localizadas as celas, e na área administrativa. A mesma fonte avançou que um pequeno grupo de guardas prisionais de sexo masculino ficará encarregue de proteção externa da cadeia. A 15 de junho, recordamos, o Centro de Integridade Pública, que é o CIP, denunciou a existência de uma rede de exploração sexual de reclusas naquele estabelecimento, depois de meses de uma investigação de índole jornalístico. No dia seguinte, a Ministra da Justiça e Assuntos Religiosos, Helena Kida, visitou a cadeia, suspendeu a direção da mesma e determinou a criação de uma comissão de inquérito que, na semana passada, concluiu haver relações entre guardas prisionais reclusas apenas dentro da cadeia, mas que não se podia falar de uma rede. Continuamos de Moçambique, dos lados do Índico para o Atlântico, vamos a Angola. O Serviço de Investigação Criminal deste país, em Luanda, deteve esta semana um grupo de vários elementos supostamente envolvidos no assassinato a tiro da mulher do segundo secretário provincial do MPLA no Bengo, João Pilamose. O Serviço de Investigação Criminal já confirmou a detenção dos presumíveis assassinos ao Novo Jornal e, segundo uma fonte oficial, os homens serão apresentados amanhã aos jornalistas. Eles foram encontrados quando tentavam desfazer-se de um dos telemóveis da vítima, vendendo-o nas imediações do mercado de Kikolo a um senhor que suspeitou do baixo preço pedido, tendo em conta que o aparelho podia ter um preço mais alto, uma vez que era de boa qualidade. O comprador, que suspeitou da venda, informou o caso às autoridades, que de seguida iniciaram investigações e a captura dos indivíduos. A fonte do Serviço de Investigação Criminal em Luanda não confirmou se eles terão confessado o crime, que na madrugada do dia 25 de junho tirou a vida a Cristina Armando Kizala, de 43 anos, mulher do segundo secretário provincial do Movimento Popular para a Libertação de Angola, no Bengo, João Pilamose, como avançou na altura o Novo Jornal. Voltamos já com mais notícias de Angola e vamos falar de uma situação crítica, a subida de preços, mas vamos ver o que é que os nossos amigos aqui no Facebook comentam. Temos o Fred Maldo Diao,
diz boa tarde à Voz da América a partir de Luanda. Mutaro Jaló diz boa tarde, Mutaro Jaló, a partir da Guiné-Bissau. E diz que acompanha o Washington fora de horas. Obrigado pela companhia, Mutaro. O Firmino Paquete, Chilac Paquete, acompanha o Washington fora de horas a partir da Huila, em Angola. O Martinho Bango diz saudações. O Archer Silva também acompanha o Washington fora de horas a partir da província do Kwanza Sul, em Angola. Vamos voltar às notícias e, tal como disse, continuamos com notícias de Angola e vamos falar de preços. Os preços neste país aumentaram em 25% nos últimos 12 meses, segundo dados revelados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística. Entre maio e junho, o aumento foi de 2%. E o Instituto Nacional de Estatística diz que a variação homóloga situa-se em 25,2%, registrando um acréscimo de 2,7 pontos percentuais em relação à observada em igual período do ano anterior. A classe alimentação e bebidas não alcoólicas foi a que registrou o maior aumento dos preços neste período, com 2,7%, seguindo-se a saúde com 2,1%, bebidas alcoólicas e tabaco com cerca de 2%, hotéis, cafés e restaurantes com também perto de 2%. Desde o início do ano, a inflação em Angola totaliza 12%, valor semelhante ao registrado nos primeiros 6 meses de 2020, quando alcançou 11,8% em relação a 2019. Isso representa um aumento de cerca de 6 pontos percentuais nessa altura. Este é o Washington fora de horas. Alguns ruídos, porque estamos a trabalhar em casa, alguns telefones toca, por isso as minhas sinceras desculpas. Vamos continuar com notícias. Vamos a Guiné-Bissau. A polícia da Guiné-Bissau dispersou hoje com gás lacrimogéneo algumas dezenas de pessoas que se manifestavam pacificamente em frente à sede da principal central sindical, e eles pediam melhores condições de trabalho. No local, um forte dispositivo policial começou por cercar os manifestantes, tendo depois os afastado para em seguida começar a disparar gás lacrimogéneo. Os manifestantes não entraram em confronto, encontrando-se apenas a gritar palavras de ordem. A União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau marcou para hoje o início de uma série de protestos que vão decorrer até 3 de agosto, após terem falhado as negociações com o governo. O protesto devia ter início junto à sede da União Sindical em Bissau e terminar na Assembleia Nacional Popular. A Central Sindical tem convocado desde dezembro ondas de greves gerais na função pública para exigir do governo, entre outras questões, a exoneração de funcionários contratados sem concurso público, melhoria de condições laborais e aumento do salário mínimo dos atuais 50 mil francos CFA, equivalente a 83 euros, para o dobro. Entretanto, o presidente do consórcio da Casa de Direitos da Guiné-Bissau, Gary Gomes, disse hoje que o que está a acontecer no país é lamentável em relação ao protesto pacífico dispersado pelas forças de segurança com gás lacrimogéneo. Ele sublinhou que é preciso que, de facto, todos os guineenses assumam isto com uma certa responsabilidade e não com ânimo leve. Palavras de Gary Gomes em declarações à imprensa. Ele diz que os guineenses têm que levantar-se e dizer basta. A polícia, por seu turno, disse que a manifestação não estava autorizada. Washington fora de horas, toda a situação política da Guiné-Bissau nos últimos anos, presente na nossa página da internet www.voaportugues.com. Recordar que a Voz da América, além do Facebook, está presente no YouTube, está presente no Twitter, está presente também no Instagram. Temos ainda o nosso contacto através do WhatsApp e através da emissão de rádio. Ora bem, a emissão de rádio começa todos os dias, inicia todos os dias em Angola às 18 horas, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 4h30 da tarde em Cabo Verde e 18 horas, ou melhor, 19 horas em Moçambique. Vamos, antes de passar para mais notícias
de Cabo Verde, onde temos esta polêmica situação do deputado. Vamos ver o que é que os nossos amigos dizem aqui na nossa plataforma de interação, aqui no Facebook. Já havíamos falado com o Firmino, que está na Huila, Angola, o Martinho, Bango, o Archer Silva no Kwanza Sul. Sairosso Pedro Junta diz que está em Moçambique, ligado e deseja bom trabalho. O Abelo Soliovo Cateque está no Andulo, a seguir o Washington Fora de Horas, e o John Embaixador Kimbele está no Wins, em Angola. E também temos o nosso amigo Etienne Gomes Domingos, que está na Rússia. Ele é guinense e traz aqui a sua opinião. Diz que, na opinião dele, acha que o governo guinense e a União de Trabalhadores da Guiné têm que chegar a um entendimento, e diz que é muito complicada esta situação, que pelo visto ainda está longe de chegar ao fim. Isto o comentário do Etienne Domingos em relação à notícia que passamos aqui da Guiné-Bissau, onde a polícia usou gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes que exigem melhores condições de trabalho. Vamos voltar a notícias e começamos o próximo bloco em Cabo Verde. O principal partido da oposição em Cabo Verde, o Partido Africano para a Independência de Cabo Verde, PSV, pediu que sejam apuradas responsabilidades na fuga para o exterior do imigrante Arlindo Teixeira, que se encontrava em prisão domiciliária com a ajuda do seu advogado e deputado Amadeu Oliveira. No início de mais uma sessão parlamentar, o deputado confirmou ter planeado e concretizado a fuga daquele imigrante. Para o deputado do PSCV, Demis Almeida, a fuga de Arlindo Teixeira atira para níveis rasos, estive a citar, a credibilidade do Sistema Nacional de Segurança Interna e muito desprestigiam a segurança e a reputação das fronteiras. Para a oposição, a fuga do cidadão arguido desafiou o Sistema Nacional de Segurança Interna, uma vez saiu do país num voo comercial, identificando-se com o seu passaporte, franqueando todos os serviços de controle que existem para garantir a segurança interna do país, como se fosse o mais livre dos cabo-verdianos. Por seu lado, o líder parlamentar do MPD, partido que dirige Cabo Verde, João Gomes, afirmou que o seu partido confia nas instituições nacionais, na polícia e nos tribunais, subscrevendo na íntegra a intervenção pública do chefe do governo sobre o caso. Por seu turno, o deputado da UCID, Amadeu Oliveira, desafiou o PSV a procurar as razões verdadeiras e subjacentes que levam um defensor oficioso a correr também o risco e não tentem desviar atenções para crucificar antecipadamente nem o Primeiro-Ministro, nem o MPD, nem a Corporação Policial. Ele disse que as falhas são do Supremo Tribunal da Justiça e não da polícia. Um dado interessante é que o deputado em causa, o deputado cabo-verdiano Amadeu Oliveira, apesar de estar a exercer as funções no Parlamento, ainda continua a exercer as suas funções como advogado, o que também é um outro debate. Vamos de Cabo Verde para São Tomé e Príncipe. Mais de 14 mil são tomenses residentes no estrangeiro estão inscritos nos cadernos eleitorais para votar nas eleições de domingo. A Comissão Eleitoral Nacional projetou 42 mesas de voto em 10 países na África e na Europa. Angola, Cabo Verde, Guiné Equatorial e Gabão em África, Portugal, Reino Unido, França, Bélgica, Luxemburgo e Holanda na Europa. A comunidade de São Tomense, espalhada por este país, foi licenciada há menos de 2 meses para também decidir sobre a escolha do novo presidente do país. António Paraíso, presidente da Associação dos Cidadãos São Tomenses em Portugal, disse à Voz da América esperar que saia dessas eleições um presidente que consiga por fim a crispação política no país e consiga unir os santomenses à volta de um desígnio nacional apoiando a governação. O mesmo desejo tem Adalberto Cravido, líder da Associação dos Cidadãos santomenses no Reino Unido, que considera que a comunidade no estrangeiro pode ajudar o país a desenvolver uma diplomacia económica mais ativa. Em África,
Angola é o país que acolhe a maior comunidade de são tomenses, com mais de 3.000 inscritos nos cadernos eleitorais e também terá 6 mesas para o ato eleitoral. Perante uma lista nunca vista de candidatos às eleições presidenciais, 16 homens e 3 mulheres, a diáspora de São Tomé e Príncipe pode ser decisiva na escolha do novo chefe de Estado. As eleições em São Tomé e Príncipe serão neste domingo, dia 18, a 19 candidatos num país de pouco mais de 200 mil habitantes. Vamos, antes de falarmos dos Estados Unidos e Cuba, ver mais reações às notícias que passamos aqui no Washington fora de horas. O Daniel Manuel Gunzanguza diz que está em Angola, município de Cacoaco, Dequila Queto Afonso, Mfulipinga Lando Vitor. É lá onde ele está. O Paulo Dorivaldo Quiacamba está em Luanda, Angola e concretamente em Viana. Silas de Souza Oliveira segue a Voz da América a partir concretamente do povoado Piaus, município de Graça Aranha, no Maranhão, Brasil, e ele diz que segue a programação da Voz da América desde o início dos anos 80, quando existia a programação em língua portuguesa para o Brasil. A boa coisa é que o Silas de Souza Oliveira, este nosso amigo do Brasil, mesmo não havendo mais o serviço dedicado exclusivamente ao Brasil, continuou a seguir as notícias da Voz da América, porque certamente o que conta para ele é a informação que nós passamos e, acima de tudo, como diz a nota, em português nos entendemos, com algumas nuances aqui e acolá, mas em português nos atendemos. Obrigado pela companhia, Silas de Souza Oliveira, que segue a Voz da América desde os anos 80. Alguns de nós, nessa altura, éramos meras criancinhas e o Silas já seguia o programa da Voz da América. Vamos voltar, entramos já para o último bloco em termos de notícias e temos uma notícia que tem a ver aqui com os Estados Unidos. Isto porque o Departamento de Estado americano pediu nesta terça-feira calma em Cuba depois dos maiores protestos em décadas contra o governo comunista da ilha que agitou o país no domingo. Numa nota do porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, a jornalistas, ele disse, e cito, pedimos calma e condenamos qualquer violência contra aqueles que protestam pacificamente e também pedimos ao governo cubano que liberte qualquer pessoa detida por protestar pacificamente. Fim da citação. Cerca de 150 manifestantes foram presos e, de acordo com Reuters, apenas 12 foram libertados. Ned Price acrescentou que o governo dos Estados Unidos está a ponderar sobre o que pode fazer para ajudar milhares de manifestantes que saíram às ruas do país para protestar contra uma crise económica que assola a ilha e o tratamento da pandemia Covid-19. Por seu lado, o líder da minoria no Senado, o republicano Mitch McConnell, disse a jornalistas na terça-feira, e cito, que estamos do lado do povo cubano, que tem um regime ultrajante e violento há cerca de 70 anos. Fim da citação. McConnell acrescentou não saber se os protestos foram suficientemente fortes para vencer os bandidos. Afirmação. Enquanto isso, o acesso às redes sociais continua parcialmente restrito desde terça-feira, depois do governo ter suspendido o serviço no país. O governo cubano não se pronunciou sobre o assunto. De Cuba para África. O primeiro-ministro deste país, Abiy Ahmed, prometeu hoje repelir os ataques de inimigos na sequência de uma nova ofensiva das forças leais às autoridades eleitas no estado de Tigray, no norte do país, palco de guerra há 8 meses. As forças de defesa do Tigray lançaram na segunda-feira uma nova ofensiva no sul e oeste do estado, no qual tinham já retomado em grande parte o controle no final de junho, repelindo as tropas federais, assim como as forças aliadas de Addis Abeba a combater na região, Eritreias e Amara, no estado etíope vizinho, levando o governo de Abiy Ahmed a declarar um cessar-fogo.
O primeiro-ministro etíope não especificou a quem se referia com a expressão inimigos externos. Temos mais notícias sobre a situação na Etiópia, particularmente em vídeo, presente na nossa página www.voaportugues.com. Também temos uma cobertura específica sobre a Guiné-Bissau, ou melhor, sobre São Tomé e Príncipe, país que realiza eleições presidenciais neste domingo, eleições que em grande parte são criticadas pelo facto de os candidatos usarem aquilo que chamam de a compra da consciência, o uso do dinheiro para aliciar eleitores e ganhar os votos e ganhar a presidência. Uma das reportagens dá conta que os analistas criticam a perda de valores e a ausência de ideologias políticas num país. Os críticos dizem que os 19 candidatos não apresentam, em termos discursivos, muita coisa do ponto ideológico. O que se pretende é chegar ao poder. Qual é que é a sua opinião? Este é o Washington Fora de Horas, a partir de Virgínia, aqui arredores de Washington. Ainda continuamos a trabalhar em casa, mas trazendo a informação. Tal como sempre afirmamos, um dia, quando a situação permitir, quando as condições forem melhores, voltaremos a trabalhar nos nossos bonitos estúdios. Vamos novamente ver os comentários. Temos aqui o comentário do Malam Cissé, que diz que a marcha do Malam, bom, ele fala da situação da Guiné-Bissau, fala da marcha do PAIGC. Bom, a mensagem está um bocadinho assim complicada. Obrigado, Malam Cissé, por este comentário, mas não está muito claro. Rafael Sachova Chiciota segue o Washington Fora de Horas a partir do Ambo, em Angola. E o Hermito Diniz Kumbani segue o Washington Fora de Horas a partir de Nampula, em Moçambique. E a Tina Souza diz boa tarde. Ela também segue o programa Washington Fora de Horas da Voz da América. Vamos voltar quando faltam 3 minutos para marcarmos o ponto final. Vamos recordar que hoje, 14 de fevereiro, 14 de fevereiro, dia dos namorados, acho que estou com pressa. 14 de julho é o dia da Revolução Francesa, é o dia da Bastilha, foi em 1789. Em termos de informação relacionada à nossa programação, a nossa página, as nossas redes sociais, Angola Saúde em Foco, o programa das sextas-feiras que passa no Facebook, aqui mesmo, no YouTube, na nossa emissão de rádio, e vai para a página da internet, terá como convidada a nossa médica residente, Nádia Kamate, e vamos falar sobre febres hemorrágicas. Pode participar no nosso programa de várias formas, via chamada telefónica, enviando um vídeo, um áudio ou mensagem escrita. Inscreva-se usando o nosso número de WhatsApp, +1 202 251 9466. Não perca, esta sexta-feira, o Angola Saúde em Foco inicia às 16h30 UTC, o tempo universal. E vamos ver o que é de mais destaque na nossa página da internet, a www.voaportugues.com. O conteúdo que mais chama a atenção é Moçambique não foi transparente no processo de aceitação de tropas do Ruanda. Isto dizem analistas, que frisam que Moçambique podia ter evitado as divergências com a SADC se tivesse sido transparente na forma como tratou a questão do envio do contingente militar ruandês para ajudar as suas forças na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado. Bastidores de Desporto é o programa, a rubrica criada por João Santa Rita, que fala daquilo que vai por detrás da cortina desportiva e conta outras histórias, além das modalidades em
campo, além das cabazadas, tal como o João gosta de dizer. Para receber os bastidores de desporto, semanalmente envia uma mensagem para o WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466 e escreva desporto. Aí terá sempre as notícias do João Santa Rita. No nosso espaço de comentários, esse barulho é certamente do telefone do meu filho que não consegue desligá-lo. Uma vez mais, sinceras desculpas pelo barulho, estamos a trabalhar em casa. Voltando ao Washington fora de horas, em relação aos comentários, a sua opinião: protesto na África do Sul em apoio a Jacob Zuma terminam em violência. Na sua opinião, é possível protestar sem entrar em confrontos, o que leva à pilhagem numa manifestação? O César Armando Macamo escreveu: esse é apenas subterfúgio usado para a bomba relógio que já estava prestes a explodir. São poucos os países africanos onde se pode protestar sem violência, pois os que protestam são excluídos de vária ordem. A África do Sul recebe os excluídos de vários países africanos e juntam-se aos excluídos durante décadas da própria África do Sul e constroem a cada dia esta bomba. Este é o comentário do Cesaro Armando Macamo. A Sandra Negrão diz que não é com violência que se devem manifestar. O que estão a fazer é crime. O exército tem que entrar. O Vítor Avila diz que é possível protestar sem violência, no entanto, devido ao desemprego e nível de pobreza em muitas camadas sociais, propiciados por uma década de corrupção e nepotismo, os protestos incentivados pelos mesmos políticos corruptos desse período, com receio de serem aprisionados, geram oportunidade para a violência. Está a coberta do SAC, realizado por aqueles que foram os mais prejudicados, porque anacronicamente os colocou nessa posição. É o comentário do Vítor Avila. O Keep Shine, diz que a prisão domiciliar chegava agora dessa forma, nem faz sentido. Isto refere-se a Jacob Zuma. O Edmilson Adolfo diz que o oportunismo dos sul-africanos, essa manifestação não tem nada a ver com Zuma, queimar e saquear lojas é auto-prejudicar-se também. Isto em relação à pergunta que colocamos sobre os protestos na África do Sul em apoio a Jacob Zuma, que recolheu aos calabouços por desacato às autoridades. E hoje uma outra notícia que passamos dá conta que os partidos da oposição neste país reuniram com o presidente Cyril Ramaphosa para exigir mais ação e criticaram o facto de não ter colocado homens suficientes para lidar com aquela onda de manifestações. Vamos marcar o ponto final. Um abraço ao Ariel Sansa, que nos escreve a partir de Cambridge. Tina Souza, Hermito Diniz Cumbano, Rafael Sachova, Malam Cissé, obrigado a todos pela companhia. Nós voltaremos amanhã para mais um Washington Fora de Horas aqui da Voz da América. Eu sou o Homem-se Miguel, foi um prazer estar consigo. Até logo no espaço de rádio, a partir das 17 horas da Guiné-Bissau, 18 de Angola, 19 de Moçambique e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Até lá.